Olha, tem um erro muito sutil na jornada espiritual de muita gente. Uma coisa que parece até boa, parece certa, mas que no fundo pode ser o que mais atrapalha um crescimento de verdade, um crescimento que dura. Vamos entender isso melhor? A grande pergunta é essa, né? O que é que de fato impede a gente de avançar de um jeito consistente? Muitas vezes, a resposta está escondida justamente naquilo que a gente mais valoriza. E é aqui que a gente chega no ponto central: o erro de viver de momentos. Sabe, é aquele obstáculo que se veste de experiência espiritual, que parece algo super profundo, mas que na verdade pode prender a gente num ciclo que não leva a lugar nenhum. Tudo geralmente começa assim, num culto poderoso, numa palavra que mexe lá no fundo da alma, um momento de conexão tão, mas tão intenso que parece que vai mudar tudo para sempre. E a reação logo depois disso é uma explosão de motivação. Uma decisão firme. É isso. Vou mudar, vou buscar mais, vou ser diferente a partir de agora. E essa vontade é genuína, ela é muito forte. Mas então, por que essa motivação toda parece que evapora com o tempo? A resposta é que ela faz parte de um ciclo, um padrão de instabilidade que fica se repetindo, se repetindo. Agora, olha só como esse ciclo funciona. Primeiro vem um momento forte, o pico emocional. Isso gera uma vontade gigante de mudar, de fazer acontecer. Só que, inevitavelmente, o tempo passa, a emoção diminui. E aí? A pessoa se vê de volta na estaca zero, esperando ou até caçando um novo momento forte para conseguir começar de novo. E essa frase, nossa, ela resume tudo de um jeito brutalmente claro. A vida espiritual deixa de ser uma caminhada contínua com Deus e vira uma busca sem fim por picos de experiência, por momentos isolados de intensidade. E isso leva a gente para a confusão central do problema. O grande engano é confundir a sensação de uma experiência de momento com um crescimento de verdade, um crescimento sólido. O ponto crucial é exatamente este. Sentir algo profundo no instante não é garantia nenhuma de permanência. São coisas totalmente diferentes. Uma é emoção, a outra é decisão, é continuidade. E quando a gente bota lado a lado, a diferença fica gritante. Viver de momentos depende da emoção, o que cria uma instabilidade constante. É como um barco sem âncora, sabe? Não cria raiz. Agora, a constância é outra história. Ela não depende de sentimento, depende de decisão. E isso gera firmeza, cria raízes profundas que sustentam a gente. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Se a base de tudo for o estímulo de fora, a emoção do momento, o que acontece quando vem o silêncio? Quando o ambiente não ajuda? Se a resposta for aí tudo para, então a base está no lugar errado. Então, qual é a alternativa? É o poder da constância. É aqui que se constrói um relacionamento de verdade, um que vai muito além da emoção de um único instante. E o que é essa tal de constância? Não é sobre ser perfeito, é sobre permanecer. É o crescimento que acontece nas coisinhas do dia a dia, na simplicidade da rotina, naquilo que ninguém está vendo, no secreto. Um momento, não importa o quão poderoso ele seja, se não for seguido de continuidade, ele se perde. Pensa numa semente que cai num solo super fértil. Se ninguém regar, ela não vai germinar. Simples assim. A constância, por outro lado, é construída numa base muito mais sólida. E o que forma essa base? Primeiro de tudo, é uma decisão, não um sentimento. É algo que constrói um relacionamento ao longo do tempo, não da noite para o dia. E o mais importante de tudo, não depende de estímulo externo. Ela se mantém firme, mesmo no silêncio, mesmo quando a gente não está sentindo absolutamente nada. Com isso, a gente chega na grande conclusão, no ponto central do que realmente nos sustenta. É a diferença fundamental entre ser despertado por algo e, de fato, permanecer na caminhada. E veja bem, os momentos são importantíssimos. Ninguém está negando isso. Eles têm um papel fundamental, que é o de nos despertar. Eles dão aquele chacoalhão, alinham o nosso coração, mostram uma direção. Só que essa é a verdade. Eles despertam, mas não sustentam. A força de um momento é limitada àquele momento. Ela não foi feita para ser o alicerce de uma vida inteira. O que sustenta de verdade, o que constrói a estrutura, o que nos mantém de pé quando as emoções vão embora, é a prática diária. É a decisão renovada a cada manhã. É o relacionamento. E tudo se resume a essa reflexão final. A base da jornada tem sido o quê? A areia movediça dos momentos intensos e isolados ou a rocha firme de um relacionamento construído na constância do dia a dia?